de 1 Coríntios. Nós lemos esse versículo também na semana passada, mas vamos também falar um pouco nele como base central, inicial do nosso assunto de hoje. Primeiras Coríntios capítulo 12, versículo de número 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Perceba que nessa classe dos dons citados, a gente vamos analisar que está aqui o dom de profecia como um dom ministerial. Eu quero que você dobre a atenção, me acompanhe para você saber separar esses dons aí, tá certo? Que existe o dom, como já falei, de profecia ministerial, e existe o dom de profecia que é um dom espiritual simplesmente. Tá ok? Vamos lá. Quando estudamos, preste atenção, eu fiz uma separação aqui algo importante. Quando estudamos a atividade profética na Bíblia Sagrada, encontramos manifestando-se em três aspectos distintos. Em primeiro lugar, vemos a profecia como ministério permanente recebido de Deus no Antigo Testamento em Israel. Essas referências você vai encontrar no livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo de número 1. E também você vai encontrar em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, e em Jeremias, capítulo 35 e versículo 15. Em segundo lugar, identificamos o Novo Testamento, a profecia, como um dom, o que? Ministerial na igreja. Eu já disse aqui que o chamado profético do Antigo Testamento, ele não é mais evidente na igreja, que é o chamado de Jeremias, o chamado de Ezequiel. Esse chamado profético, ele não é mais evidente na igreja, mas existe o chamado profético ministerial, que é o que eu quero deixar esclarecido para os irmãos, e também o dom de profecia, que é um dom, simplesmente, estou repetindo 3 vezes já isso para você gravar aí na sua mente, tá bom? Então vamos lá. Em segundo lugar, identificamos no Novo Testamento, como já lido, a profecia como um dom ministerial na igreja. Isso você pode ler Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28 e 29. E depois você também pode ler Efésios capítulo 2 e versículo de número 20. Por fim, vemos ainda no Novo Testamento a profecia como dom espiritual na igreja, na congregação, da qual nós vamos ver referências bíblicas que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos ver também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10 e versículo 14. Nós vamos ver também em Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 8. Dobre atenção, você vai entender que eu vou explicar para você. Mas vamos ler essa introdução aqui. Profecia no Novo Testamento. Falaremos nesse ponto sobre o dom ministerial de profecia. O dom o que, irmão? Ministerial de profecia no Novo Testamento. Trata-se do dom ministério profético na Nova Aliança. Não confunda com o dom de profecia.
O dom ministerial de profecia é diferente do dom de profecia. Dobre atenção, eu estou bem calmo, porque senão você não vai entender que isso aqui não é para toda a cabeça, não. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo, concedida a uma pessoa da congregação, do povo, para transmitir a mensagem de Deus. O ministério profético, resultante do respectivo dom ministerial, é, por sua vez, exercido através de um ministro dado por Deus à igreja. O dom de profecia ministerial, ele só é dado a pessoas que têm um chamado ministerial para o ministério, ou seja, pastores. Aprenda isso. O dom de profecia ministerial só é dado aos pastores, porque isso aqui vem da classe dos dons, né, ministeriais. E eu quero que você dobre a atenção, para depois não confundir aí, tá bom? Então, vamos lá. A profecia no ministério profético, como aqui abordado, não é a pregação comum. É uma mensagem divina, revelada no momento, ao passo que a pregação habitual é estudada, preparada. Isso está em 1 Timóteo 5, versículo 17, parte B. Ou seja, como é que se manifesta o dom de profecia ministerial na vida do pastor? É aquele momento em que ele está pregando a palavra de Deus, é aquele momento que ele está ensinando a palavra de Deus, e de repente Deus resolve falar algo sobrenatural dentro da palavra para entregar à igreja. Então, tem muitos pastores que têm esse dom ministerial de profecia. De repente ele está pregando e de repente Deus dá uma revelação profunda no texto, da qual impacta a igreja por completa. E você sente a presença de Deus de uma forma sobrenatural. E você pergunta: meu Deus, que palavra foi essa? Então entenda, o dom de profecia ministerial só é entregue a lideranças como pastores. Diga amém por isso? Amém. Vamos aprender. No dom de profecia, que já é algo totalmente diferente, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa. No ministério profético, Deus usa principalmente a mente da pessoa. Olha aqui que coisa interessante. O dom de profecia, quando um crente tem o dom de profecia, Deus toma aquela pessoa quando quer falar realmente com a igreja. Deus toma, sem ser algo programado, sem ser algo preparado, Deus toma aquela pessoa e entrega uma mensagem para a igreja. Isso é um dom de profecia que Deus entrega, que nem todos têm. Porque às vezes as pessoas se confundem recado com profecia. Então profecia é algo totalmente diferente de um recado que Deus mandava te entregar, gente. Tem gente que mistura. A profecia manifestada é uma profecia que vem exortar a igreja. É uma mensagem que vem direcionada para a igreja. Aquilo que eu entrego para ti é mensagem, não profecia. Agora, aquilo que eu entrego para a igreja é profecia. Aquilo que você entrega, que Deus te deu ali, mas que é relacionado ao conjunto dos membros da igreja, isso é uma profecia. É por isso que, querido, nós temos que aprender a usar os dons que Deus nos dá. Dobre atenção, porque é aquela questão: se Deus me dá uma mensagem
se Deus me dá uma mensagem para entregar ao cooperador Jeremias, eu não preciso falar no microfone. Eu não preciso tomar o ambiente da igreja para falar para todo mundo ouvir. Porque a mensagem era direcionada, que deu o recado, melhor falando, que Deus deu foi para o cooperador Jeremias. E tem pessoas que não sabem decifrar isso aí. E pensa que Deus mandou entregar uma mensagem para a pessoa e você precisa entregar para todo mundo ouvir. Aí para o culto. Vai sentar. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala, a terra se cala. E quando Deus está falando com a igreja, é diferente. Aí nós temos que parar com cautela, com toda atenção e ouvir o que Deus tem a falar para nós, para a igreja. Agora, a pessoa recebe uma mensagem de Deus, aí vai e entrega para a igreja. Peraí, a mensagem é para eles. Aí toma o espaço, aí todo mundo fica no silêncio, ouvindo aquela pessoa entregar a mensagem que é para eles. Atrapalha o culto isso. Querido, os dons são reais, mas você precisa saber utilizar ele. Outra coisa, querido, a partir do momento que o pregador sobe no púlpito, ele assume o púlpito para pregar a palavra. Se Deus te der uma profecia aí, segure ela. Não se levante para tomar a vez da palavra, que isso é contra a palavra de Deus. Porque a partir do momento que o pregador assume o púlpito para pregar, quem é a voz de Deus no momento é ele. Quem é o profeta no momento é ele. Uma vez eu vi um fato, isso é bíblico, a gente tem que aprender. Uma vez eu vi um fato, a igreja que eu estive participando de uma festividade, e o pastor disse, vamos ouvir o pregador. O pregador, na hora que ele pegou no microfone, alguém se levantou e começou a entregar mensagem na igreja. Na mesma hora, disse, vai se sentar. E sabe quantas cobranças veio para ele? Nenhuma, porque ele sabe do que estava falando. É diferente de você tocar quando Deus quer falar com a igreja. Agora, se eu tenho um recado para ti, eu vou falar para tu, rapaz. No teu ouvido, na tua orelhona. Tá certo? Então, querido, os dons, irmão, ele tem que ser utilizado de forma correta. Eu já vi, muitas das vezes, o pregador já pegar o microfone atrasado. E na hora que ele pregar, já quer pegar e pregar a palavra, de repente o povo começa a profetizar e começa aquela barulheira toda. Entende? Eu sou pentecostal, eu creio no poder de Deus, não me entenda mal não. Mas eu creio nas regras que a Bíblia ensina. Que tudo é com ordem e decência. Certo? E a Bíblia diz que nós temos que examinar tudo retendo bem. Não é porque a pessoa está pró, e vai e vem, e anda e corre que é Deus que está usando. Calma, examine se é Deus mesmo. Porque o diabo também bagunça em muitas igrejas que eu vejo. E a pessoa, e os crentes às vezes, abrir um parênteses aqui, crente sem maturidade, crente sem conhecimento da palavra, sabe o que é que acontece? Acontece como aconteceu no estado de São Paulo. De repente, pregador, Deus está me mostrando um anjo. Não sei como é que esse pregador vê tanto anjo, pai. Porque eu tenho, olha, desde os 17 anos que eu prego, eu nunca vi um anjo. E olha que eu oro, varão. E eu não sei com tanto do anjo que os pregadores vêem nas igrejas. Você percebeu que às vezes, irmã Yolanda, o pastor está pregando, o pregador está pregando a palavra. É uma palavra inspirada por Deus, uma palavra cheia de Deus. E o povo está com... Agora quando o pregador, estou vendo um anjo, povo. Sangue de Cristo tem poder, irmão. Eu não preciso, irmão, ver anjo. Eu quero ver Cristo como Ele é. Glória a Deus. Eu sei que a Bíblia diz que há anjos que estão a serviço do seu povo. Aquele que nos protege, eu sei.
mas eu nunca vi ele. Mas eu sei que ele está aqui, para que eu preciso ver ele? Mas tem pregadores, irmão, que às vezes não tem o conhecimento bíblico, aí quer levar a igreja para o emocionalismo. Eis que eu estou vendo o anjo, e ele está vindo, olha! Olha ele! Aí começa, tá passando na mocidade. Aí começa, tá passando, e vai. Eu fico olhando pra cara do camarada assim. Aí o povo sem conhecimento, aí começa a se levantar, aí vai. No vento do anjo. Não sei que anjo, né? Mas vai. Meu Deus do céu, irmão, a gente anda por aí e a gente vê cada coisa que tem hora que dá vontade de sair e vir para casa. Mas como a gente é o convidado para pregar à noite, a gente fica. É que nem um pastor fez uma prova, um líder de igreja fez uma prova e disse: eis que eu estou vendo um anjo. E esse anjo, ele está vindo na direção do jovem. E o povo começou a pular. Eis que esse anjo está vindo no meio das crianças. Eis que esse anjo está passando em cima do púlpito. Eis que esse anjo está passando no meio da comissão. E as irmãs começou. Aí de repente o pastor disse: e eis que digo que esse anjo é Satanás. E aí? E o povo pulando, varão. Porque o que acontece, irmão? O povo deixa ser levado pela emoção, irmão. Pelo que está ouvindo no culto, irmão. O nosso culto ele é um culto racional. Eu sou pentecostal, irmão. Não me entenda mal, não. Eu sei que Deus usa os seus servos. Mas nós temos que saber se pôr diante da forma que Deus nos usa. Porque tem gente, irmão, que está banalizando, irmão, o Evangelho de Cristo. Então aprenda, querido. Há dois tipos de profecia: a profecia ministerial que Deus entrega ao pastor da igreja, ao líder da igreja, e a profecia que é o dom que Deus dá para entregar uma mensagem para alguém, ou uma mensagem para a igreja. Que nem eu particularmente já vi uma irmãzinha lá atrás se levantar e olhar para frente assim e dizer assim, sem palhaçada: assim diz o Senhor da igreja. Vou eu tratar com a minha igreja, mesmo assim, porque eu vejo o que os homens não veem. Irmão, ela só fez isso e se sentou. Entrou uma glória dentro da igreja, que as minhas pernas magras tremeu na hora. Dá um som tão forte que eu recebi de Deus. Porque quando é Deus o negócio é diferente, irmão. Glória ao nome de Jesus. Se você não der glória, eu dou no teu lugar. O dom de profecia tem âmbito local, congregacional, que é o dom que estamos falando, dom, aquele dom espiritual que Deus lhe dá para você entregar mensagens de Deus para a igreja. O sentido dessa profecia é local, é para a igreja, irmão. Ou para individual as pessoas, você entregar individual. O dom ministerial tem âmbito geral e itinerante, que é aquele dom, irmão, que Deus dá ao pastor, ao pregador, para ele conhecer o que ninguém nunca viu. É o que Jesus disse: Pai, graças te dou, que ocultasse essas coisas aos sábios e inteligentes e revelasse aos teus pequeninos. Eita, irmão, tem coisa que Deus só vai revelar para a gente. Tem coisas que Deus já me revelou na palavra, que teólogos formados, acadêmicos, bem, quando eu falei: tu viu isso aonde? Eu disse: Jesus falou comigo isso aí, e está na Bíblia. Aonde? Quando eu olhei: meu Deus, eu nunca vi isso. Porque tem coisas que Deus reserva para seus filhos. Diga amém, pelo amor de Deus. Precisamos de ambos hoje na igreja. Nós precisamos da profecia ministerial na vida do pastor, e também nós precisamos da profecia, o dom de profecia na igreja, que é um dom genuíno, é uma coisa organizada. Aquela que às vezes ninguém sabe o que você está passando, varão. E de repente, na hora do culto, a pessoa chega com toda a educação, não é cuspindo no ouvido da pessoa, não. E nem gritando, não, mas com toda a educação, chega
na pessoa. Ô irmão, como é tão gostoso ouvir Deus falar. Certo momento na minha vida eu estava passando uma prova tão difícil, só eu e Deus, nem minha esposa sabia. Eu dizia, Senhor, fale comigo nessa noite. E de repente, uma jovem muito simples saiu, chegou assim perto de mim, com toda a educação, né? Não é assim não, vai. Ou aqueles que falam assim, tá no peito do cara. Se der uma tapa em mim, leva outra, vai. Chegou com toda a educação perto de mim e disse, pastor, eu posso lhe entregar o que Deus mandou? Eu disse, sim, se foi Deus que falou, eis-me aqui para ouvir. Ela chegou para mim, outra coisa, não falou nem coisa estranha não. Só falou assim diz o Senhor, eu vi quando tu falasse assim. Sabe aquele negócio? Conta, assim diz o Senhor, conta 3 dias. Só isso. E saiu, oxe, eu me derramei todinho, vai. Porque era algo que só eu e Deus sabia. E quando deu 3 dias certinho, o negócio aconteceu. Glória a Deus! Não precisou dar murro. Não precisou dar tapa no peito. E vai deixar o cara bêbado. Não precisa disso não. As coisas de Deus é organizada. Entenda, não é crítica não. Quem quiser praticar isso, que pratica. Agora bem longe daqui. Precisamos de ambos hoje na igreja, como lembro. Você pode ler Provérbios 29, 18, Atos dos Apóstolos 15, 32. A Bíblia diz em Atos que a Bíblia diz em Atos que os profetas exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. O sentido, irmão, primordial da profecia é a palavra de Deus. É um arauto da santidade de Deus. O seu espírito ferve com isso. Ele foi chamado para isso. Geme por causa disso, da santidade de Deus e de tudo o que é dele. A mensagem de Deus sai da mente e da boca do profeta como chamas de fogo, santo e divino. João capítulo 5, versículo 35. Diz de João Batista, o profeta, ele era candeia que ardia. O profeta de Deus faz eita, que coisa linda, o carnal estremecer. Você já percebeu que quando Deus fala com a igreja, realmente Deus toma, e às vezes a pessoa está totalmente tronchinho da vida, e quando Deus brada, o tronchinho na hora vai, Jesus tem misericórdia, procura logo uma plantinha para fazer assim. Entendeu, irmão? Para tentar se esconder, porque sabe que quando Deus realmente fala, fala mesmo. E Deus, quando fala, ele cumpre, irmão, o que ele falou. Paulo apresenta razões pelas quais o dom de profecia é o principal dom espiritual. Isso está em 1 Coríntios 13, 2. E depois, 1 Coríntios 14, a partir do versículo 1. A profecia, dobre atenção porque isso aqui é muito forte. A profecia edifica a congregação como um corpo, irmão. E não apenas como indivíduos. É o que eu falei, irmãos. Vamos aprender Bíblia, pelo amor de Deus, para você aprender a valorizar o dom que Deus te deu. 1 Coríntios 14, 4. É isso, varão. Existe a profecia para a igreja, mas aquela profecia que é coletiva, que é aquela profecia só para você, pelo amor de Deus, vá lá e entregue para aquela pessoa, na calma, sem tomar cenário, porque tem muitas pessoas que ficam se amostrando, irmão. Que às vezes tem um dom, Deus usa e fica se amostrando. E é o mais que a gente vê hoje nessa igreja. Eu tenho o dom de profecia na minha vida, irmão. Mas quem já viu eu profetizar aqui? É porque Deus não me dá a profecia? É porque eu só falo quando Deus manda. Porque nem toda hora que Deus der é para falar.
interpretação de línguas, irmão. Deus já me tomou de formas maravilhosas, em cultos, em congressos, pessoas falando em línguas e de repente Deus me dá a interpretação das línguas e eu começar a falar para a igreja. Assim está dizendo o Senhor, assim, assim e assim. As coisas de Deus é organizada. Diga, as coisas de Deus, é organizada. Muito bem. Vamos lá. A profecia é também um sinal para a igreja, ao passo que as línguas são um sinal para os infiéis. Quando você fala línguas estranhas, línguas desconhecidas, é um sinal para os infiéis. Eles olham você falando e falam, meu Deus, o que ele está falando ali? Porque o apóstolo Paulo disse que quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. É um dialeto entre você e Deus, irmão. Quem não tem essa experiência, busque pelo amor de Deus. Agora a pessoa que começa a orar para Jesus batizar com o Espírito Santo e depois desiste, porque o tempo vai passar e fala, será que ele vai batizar mesmo? Será? Aí desiste. E não insista, continue orando, peça. O batismo com o Espírito Santo é evidência em nossas vidas. Jesus quer batizar você. Agora você tem que buscar. Agora eu vou dizer uma coisa, eu nunca vi Jesus batizar ninguém de boca fechada. Nunca. Eu já vi Jesus batizar um mudo. E ele dando glória, que aquele dando glória. Não, ninguém entendeu o que ele estava falando. Mas quando Jesus batizou com o Espírito Santo, ele falou em línguas. E todo mundo viu ele falando em línguas. É coisa linda. Ele não sabe falar essa língua da gente, mas quando Jesus toma ele, ele fala em línguas do céu. É lindo, varão, nós temos que buscar. Aleluia, aleluia. Porque o crente, quando ele é batizado com o Espírito Santo, é diferente, irmão. Meu Deus, já passou a hora. Glória a Deus. Cristo Jesus. Glória a Deus. É sério, bênção. Quando um crente ele é batizado com o Espírito Santo, ele é diferente, ele não tem medo de nada não, irmão. Eu me lembro que quando eu saía para o evangelismo em Belém, e de repente eu passei pela casa de uma macumbeira, e teve uns crentes que diziam, misericórdia, ali vou nada. Oxê. Aí eu falei, vamos rapaz, não vou não. Não era batizado com o Espírito Santo, era tudo medroso. Você percebeu onde que o povo, com os 120 estava? Dentro do cenáculo, dentro de uma casa, amedrontado, com medo. Mas depois que o Espírito Santo desceu, para onde eles foram? Para debaixo da cama, foi? Não, eles correram para fora e começaram a pregar o Evangelho. E a primeira pregação de Pedro, que não foi nem tão grande, foi quase 5.000 almas. Ó. Porque o sentido do revestimento de poder é isso, varão. É para você pregar com ousadia. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. A partir do momento que você se converte, você recebe. Vou falar sobre isso em outros cultos de ensinamento. A partir do momento que você se converte, você recebe o Espírito Santo. Ele já está em você. Agora, o revestimento de poder é com evidência de línguas. Se não houver evidência de línguas, você não recebeu ainda o revestimento de poder. Você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você. Ele está em você. Agora, o revestimento dele, que é isso aqui, ó. Um exemplo, uma analogia. Vamos supor, essa blusa aqui é o Espírito Santo. É um exemplo, não vai sair dizendo, e não está ensinando que o Espírito Santo é uma blusa. Não, isso é um exemplo que eu estou dando, suponhamos. O Espírito Santo, certo? Revestimento. É isso aqui, ó. É um poder sobrenatural na vida do cristão. E nada ele tem medo. Glória a Deus. Eu já vi em igrejas, varão, um demônio se manifestar na igreja, porque às vezes tem pessoas oprimidas e vem para ser liberta mesmo. E o demônio não aguenta ficar num ambiente como esse. Eu acho que ele é doido vir para um lugar desse. Só sendo doido mesmo. Aí o que acontece? Eu já vi crente correr pular a janela. Quando dá conta, diz, ui! E um desespero. Sangue de Cristo tem poder. Medo de quê? A Bíblia de Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O poder está em você, exerça ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas você tem autoridade para expulsar os demônios e tem que obedecer. E é dele se não obedecer. Agora também não vai expulsar com a vida troncha não. Vá com a vida certinha, porque senão vai acontecer. Paulo eu conheço. Apolo também eu conheço. Mas quem é tu? Porque o crente, ele é conhecido até no inferno. Até o inferno conhece o crente, irmão.
Um crente verdadeiro. Agora eu já vi também pessoas ir com a vida troncha e na mesma hora o diabo fala na boca: quem és tu? Tu tá aqui, ó. E aí, irmão? Vá com a vida certinha. Agora vá com a vida certinha sem medo. E outra, não precisa de bababá, bababá. Eu já vi pessoas indo expulsar demônios, falar em línguas estranhas. Que a vida de Cristo tem poder, irmão. Eu já vi pessoas expulsar demônios e falar em línguas estranhas. Aonde está isso na Bíblia? Porque Jesus disse: em meu nome. Não é no meu nome dele. Em meu nome expulsará demônios. Eu já vi pessoas chegar para expulsar um demônio de alguém e ficar eu digo: que besteira, que loucura. Que povo sem sabedoria e maturidade. Para expulsar demônio também não precisa barulho não, irmão. Sai, vai, vai. E uma cachorrada do inferno. Eu nunca expulsei demônio fazendo barulho. Chega assim, ó, no ouvido. Sai em nome de Jesus dessa vida. Ou a pessoa cai, ou alguma coisa acontece, mas é liberta. E tem que ficar, vai, tem medo do cooperador, vai, e fica, sai, vai. Sangue de Cristo tem poder. Como que se ele gritar, o demônio vai ficar com medo do grito dele? O que vai expulsar o demônio de uma pessoa é a autoridade, é o nome de Jesus. É em nome de Jesus. Sai, acabou. Agora deixa eu passar uma experiência para você.